boa tarde, salve, salve para toda Santa Catarina, um salve para os manos, um salve para as minas, um salve para as monas. O Clube da Bola não tem bandeira, somos de todas as torcidas. No programa de hoje, convidados mais que especiais. Tem Copa do Brasil, tem a reunião inédita, que colocou na mesma sala os 4 técnicos e os 4 presidentes semifinalistas. Tem uma visita ilustre no sul do estado, os rebaixados do Catarinense e a participação de você aí de casa. Olha só o nosso convidado especial, não mostra ainda, Ilan, fazer um suspense. Ele foi goleiro e um técnico vitorioso, colocou a Chape da Série C para figurar entre os maiores times do Brasil. Jogou no Avaí, no Londrina, no Santinha, comandou clubes de norte a sul do país. Caxias, Juventude, passou por Criciúma, Chapecoense, treinou também o Náutico e pelo Ceará antes de voltar ao sul do país. Gilmar Dalpozo, faltou alguma coisa nessa carreira vitoriosa? Esqueci de algo? Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Não faltou não, mas quando tu fala desse jeito é um motivo de orgulho, viu? É um motivo, olhar para a trajetória e ver que tem conquistas, isso para a profissão é satisfatório. Legal, Gilmar é um dos convidados do programa de hoje, tem muito mais. Ele está todo sábado aqui, né? O Datafábio, o homem que lembra das datas, das escalações, dos números, das estatísticas. E agora tem feito uma parceria com o Ricardo Manhes, do ND, nas charges também. Conta pra gente, a charge do Ricardo já está na ponta da agulha ali, Fábio. Boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. Uma satisfação estar ao lado aqui do Gilmar Dalpozo, né? Acompanha a carreira de goleiro, de treinador e sei que é uma pessoa maravilhosa. Uma satisfação muito grande, viu, Gilmar? É verdade, o Ricardo ontem entrou em contato com a gente, né? Temos que fazer uma charge aí da semifinal. E não é a primeira, tá, Mancha? Já é umas 5, 6 aí que a gente faz em parceria. Um dá a ideia, dá o argumento e o genial, né? Ricardo Manhes entra ali com a sua pena, com o seu desenho. Tá aí na tela. É o desenho de hoje. Na verdade, é uma semifinal que o desenho, né, a charge, ela é autoexplicativa. O peso das camisas, né, dos 4 semifinalistas. Aí, Mancha, se nós somarmos aí 6 títulos da Chapecoense, 18 do Figueirense, 16 do Avaí, mais 10 do Criciúma, que está aí na tela, são 50 títulos estaduais. O que me leva a crer, né, que não existe favorito nessa semifinal. Existe prós e contras para cada clube e isso nós vamos analisar. Ricardo Manhes, muito obrigado aí pela parceria. Fábio, tu que é o homem das estatísticas e conhece tudo dos números, o varal ali que o Ricardo desenhou está empenado ou entortado? Como é que o Manezinho diria? Não, são camisas para envergado. Camisas para envergar varal. São camisas envergar. Pesadas e elas envergam ali o varal ali. Ó. Pode ver que o peso ali não de conquistas, não só de estaduais, a gente falou 50 aí, mas aí tem títulos brasileiros, tem título de Copa do Brasil. O Gilmar usou 3 dessas 4, Gilmar? O Gilmar 3. Figueira não passou pelo Figueira. Não, Figueirense não, mas acompanho quase que todos os jogos do Figueirense, mas esses outros 3 times, Criciúma, Avaí e Chapecoense. Os 2 da ponta como treinador e do Avaí ele foi goleiro. Legal. E depois pede para ele contar uma história aqui, se puder, passa aqui, Fábio. Uma história de um jogo do Avaí contra o Santa Cruz no Estádio da Ressacada, em que você quebrou o dedo da mão e heroicamente ficou até o final da partida. Depois manda ele contar essa história. O Gilmar vai contar muita história hoje no programa. A gente começa então destacando a dupla da capital, né? Florianópolis colocou as 2 equipes na fase semifinal do Catarinense. Cleiton Ramos preparou pra gente um resumo da semana da dupla Avaí e Figueira. Chega mais, Cleiton! Tudo bem, Mancha? Um grande abraço para você que acompanha o Clube da Bola em todo o estado de Santa Catarina. Está chegando a hora, hein? Amanhã tem semifinal do Campeonato Catarinense. E nós estamos chegando agora para trazer um resumo da dupla da capital. Bom, o Figueira começou a semana lamentando a derrota em casa para o Marcílio Dias. Mas na entrevista coletiva, o técnico Emerson Maria falou também de reforços. Tony e Felipe Mateus, vem aí, jogadores emprestados da Ferroviária de São Paulo. O Tony fez um excepcional Campeonato Paulista, ele tinha 5, 6 propostas de outras equipes, e aí entra um fato interessante, que nós tivemos muito problema no começo. Eu liguei pessoalmente para o atleta, conversei com o atleta, qual é a imagem que chega agora? A imagem que chega aqui, hoje o clube tem uma responsabilidade financeira, os salários estão em dia, e o Felipe Mateus
é um atleta também que a gente acompanha, que eu acompanho particularmente desde a época do Boa Esporte, onde ele foi campeão brasileiro da Série C. O time teve uma semana intensa, de muito trabalho, e o escolhido para falar nessa semana foi o goleiro Denis, que olha, está vivendo o ano de 2019 muito diferente em relação à temporada passada. É um dos atletas mais regulares da equipe alvinegra, e ele está falando agora no Clube da Bola sobre esse momento. Nós sabemos que esse ano temos que fazer ainda mais do que a nossa equipe fez no ano passado, para que a gente possa, mais uma vez, conquistar uma grande vitória. Aí o goleiro Denis falou também sobre a possibilidade da vaga para a grande final ser decidida nos pênaltis. É uma realidade, né, na verdade, uma semifinal de jogo único, tem uma grande chance, né, os 2 jogos que fizemos com a Chapecoense esse ano foram 2 empates, e se for para os pênaltis, a gente vai procurar se preparar o melhor possível. E o Avaí, hein? Pois é, goleou o Brusque fora de casa, iniciou a semana com o astral lá em cima. Teve a eliminação no meio da semana para o Vasco na Copa do Brasil. Geninho foi homenageado, 100 jogos comandando o Leão. Eu sei que não sou unanimidade, nem gostaria de ser, mas eu sei que tem muita gente que gosta de mim e que me respeita, e a essas pessoas eu agradeço muito esse período todo que nós tivemos juntos. Avaí masculino em campo pela Copa do Brasil e o feminino pelo Brasileiro da Série A jogando contra o Santos. O Leão perdeu, mas saiu de cabeça erguida. Mas a gente faz o que a gente pode, né? A gente faz o que a gente treina, o que a gente trabalha. Eu acho que o trabalho hoje, o que eu pude fazer, eu fiz dentro de campo. Infelizmente, os 2 gols que eu tomei era inevitável. O time agora está totalmente focado para o duelo contra a equipe do Criciúma às 4 horas da tarde de domingo, no estádio da Ressacada, que promete estar mais uma vez lotado. Talvez não com aquele público diante do Vasco, ou seja, mais de 15 mil torcedores. Eu conversei com algumas pessoas ligadas à diretoria e a expectativa é de um público de aproximadamente 10 mil tentando incentivar o Leão. 10 mil torcedores. Sobre esse duelo está falando agora o Pedro Castro. Às vezes a gente pode mudar a forma de jogar e isso também. Mas a gente tem que se preparar sempre para o próximo adversário, estudar bem. A capital está motivada com a dupla Avaí e Figueira na semifinal do Campeonato Catarinense. Boa sorte a todos. Obrigado, Cleiton. Daqui a pouco o Cleiton volta com mais matérias. Fábio, vamos pegar uns assuntos aí, Fábio e Gilmar. Alguns assuntos que o Cleiton tratou. Primeiro, a Copa do Brasil, né? Muita expectativa por essa passagem do Leão. A gente comenta muito aqui que a Copa do Brasil para as nossas equipes de Santa Catarina, essas equipes de médio porte, significa dinheirinho no bolso. Não deu para o Avaí, ficou no meio do caminho diante do Vasco. Apareceu o Pikachu. É verdade. Olha, Mancha, sobre esse jogo aqui é preciso falar o seguinte, o próprio treinador Geninho falava que essa partida contra o Vasco serviria como um teste. Por que um teste? Porque é um adversário de Série A que o Avaí vai enfrentar daqui a pouco, daqui a 3 semanas já começa o Campeonato Brasileiro. Então é uma partida muito importante para avaliar, para ter autocrítica. Se você enfrenta um adversário de Série A, esse jogo tem que servir como teste. Então o Avaí está voando no Campeonato Catarinense, está muito bem no Catarinense, mas já deu provas de que o Avaí precisa se qualificar para o Campeonato Catarinense. Contratação de laterais, contratação de atacantes. O Avaí teve bons jogadores, como, eu não quero citar um nome aqui, mas vou citar porque eu vou elogiar ele, que é o João Paulo, para mim um dos grandes jogadores do Avaí nesse campeonato estadual. Ele sumiu, não conseguiu fazer a criação, não fez a bola chegar no Daniel Amorim, no próprio Getúlio, que em alguns momentos até apanharam da bola. Então, assim, se serviu de teste, se serviu de avaliação, que seja feita essa crítica, o Avaí precisa melhorar, precisa se qualificar para o Campeonato Brasileiro. Porque o que o Avaí vai enfrentar é isso aí. O que o Avaí vai enfrentar é isso aí. O Avaí foi pior do que o Vasco nos 2 jogos. E lá o Avaí teve um gol, lá ganhou um gol do André Moritz, que trouxe, né, trouxe o jogo para o estádio da Ressacada. Então esse é o principal motivo, né, de avaliar esse jogo. Claro que a derrota é ruim, claro que a primeira derrota na Ressacada não é legal, o torcedor foi lá, 15 mil e poucos pagantes, mas é virar chave agora pensar no Campeonato Brasileiro. E tem a questão financeira também, o Avaí perdeu um bom dinheiro. Mas acima de tudo, se era o teste, então que o teste seja válido para observações. Gilmar, conseguiu acompanhar essa partida? Como é que é a tua história na Copa do Brasil, Gilmar, na tua carreira? É marcante, tem alguns jogos que são marcantes, principalmente quando eu jogava ainda no Caxias. A gente, em 88, foi na época que teve uma revelação do Washington, Coração Valente.
É um jogo contra o Cruzeiro, nós vencemos, eliminamos o Cruzeiro. E em Portugal, a gente disputou o título da Copa de Portugal. A gente perdeu o título para o Porto no ano de 2000, o primeiro ano que eu fui para Portugal. Ela foi muito marcante porque eu jogava no Marítimo e até então o Marítimo não tinha ido em nenhuma final na Copa de Portugal. E naquele ano a gente teve a felicidade de disputar essa competição e garantir uma vaga no ano seguinte para a Copa UEFA, que foi muito importante e foi marcante para mim profissionalmente e para o clube também. E é importante esclarecer, né, Mancha, só para o torcedor, para o telespectador, que quando ele fala Copa Portugal, Copa do Rei, Copa da Inglaterra são equivalentes à nossa Copa do Brasil. E lá com um detalhe, lá é mais aberto ainda, né? Tem países desses que escreve quem quiser. Não tem classificação. Times da 7ª divisão pode entrar. A gente vê, inclusive, às vezes até sorteio. Um time lá da 4ª, 5ª divisão sai o sorteio lá. Vou dar um exemplo. O nome do time lá, time de Mar do Alpoço. Só para dar um exemplo aqui. Mas daí é da primeira, né? Não, daí mas é da primeira divisão. Então vamos lá, time Marcelo Mancha, da 4ª divisão. Tudo bem. Aí daqui a pouco no sorteio, time do Marcelo contra o Barcelona. Ao invés deles ficarem apavorados que vão jogar contra o Barcelona, eles fazem uma festa, né? Porque vão ter a oportunidade de jogar com um time grande. E as meninas que jogaram daí na quinta-feira? Outra situação, mas foi um assunto que o Cleiton tratou ali. Avaí e Santos as Leoas contra as Sereias. Exatamente. Deu peixe, né? O Santos acabou vencendo. Foi um jogo bom? Foi. Fábio foi lá? Fui lá, sim. Primeiro, para falar do jogo, a vitória do Santos foi merecida, tá? No primeiro tempo foi um jogo aberto. O time do Santos teve a oportunidade, treinado pela Marília, né? Que é Marília, a ex-treinadora da seleção brasileira. Eu não sei se o nome é esse, se a produção puder pegar lá, eu esqueci o nome dela agora. Então é um time bem treinado, né? Muito bem treinado. E o time do Avaí Kinderman também é um time bem consistente. Só que o primeiro tempo é aquela história. Tem a oportunidade? Tem que fazer. O Avaí teve 2 chances, a bola chegou a passar pela goleira, o Santos também teve a oportunidade. No segundo tempo, o Santos voltou melhor distribuído, melhor trabalhando mais as jogadas, né? Explorou mais um lado, principalmente o lado direito da lateral do Avaí. E aí, vitória justa, correta do Santos. Mas eu quero falar, Mancha, sobre... Emily de Lima, exatamente. Agora está lá o Vadão, né? 9 derrotas seguidas. O Brasil está se preparando para a Copa do Mundo aí, mas enfim. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Quero falar sobre outro cenário. Na arquibancada, famílias presentes, vários times de futebol feminino da região uniformizadas, as meninas ali presentes. Independente do placar, que foi 2-0 para o Santos, quase 5 minutos de aplausos. Todo mundo aplaudindo. Então, deem vez, né? Elas estão aí pedindo passagem. Então, que outros times aí, como Figueirense, Chapecoense, que agora vai ter que ter um time também, acho que Criciúma tem, que abram espaço para o futebol feminino. É uma festa. Rapidinho, o Gilmar quer falar um pouquinho do feminino, Gilmar? É só questão de oportunidade. E me chamou muito a atenção o gol, a tabela, como foi feito por dentro, a infiltração e a finalização de fora da área, um chute cruzado. O gol foi que dificilmente a gente se vê até numa Série A do brasileiro, construído com qualidade. Então é questão de oportunidade para as meninas. Eu estava ao lado do Vlamir, que é o treinador atual do goleiro do Avaí, que estava na Chapecoense, ex-goleiro também aí de futebol, uma carreira também vitoriosa, e a gente estava observando isso. A distribuição em campo, Mancha, a distribuição certinho, passagem de laterais, acompanhando, sabe? Trabalhando a transição, olha, muito legal. E a goleiro do Avaí, a Bárbara? A Bárbara é da seleção brasileira, só isso. Que legal. Vamos fazer o seguinte, tem outro convidado especial aqui no programa de hoje, o programa das semifinais. Já apresentamos aqui o Gilmar Dalpozo, vai ficar com a gente até o final do programa. Mas em Criciúma, atendendo a pedidos, chamamos ele para uma participação especial no programa de hoje. João Nassif está lá em Criciúma, meu autor preferido, leio muitos os livros. Meu ídolo, nosso ídolo, né, Fábio? Nosso ídolo. João Nassif de volta ao programa para falar um pouco do Tigre, né? Primeira coisa que a gente vai falar, Nassif, foi a Copa do Brasil. Antes das semifinais, queria que você falasse um pouquinho nesse momento sobre a Copa do Brasil, a desclassificação em casa. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Olha, aconteceu, né? Aconteceu o que já era mais ou menos previsto. O Criciúma perdeu o jogo lá. Primeiro, um abraço, Mancha. É um prazer estar de volta aqui. Ao Fábio e ao Gilmar Dalpozo, um abraço também. E grande profissional, técnico competente, indiscutível. E o Fábio, que é um dos ícones da comunicação esportiva aqui em Santa Catarina. Já era mais ou menos previsto, Mancha. O Criciúma foi fazer o primeiro jogo lá em Chapecó,
tomou 2-0 no primeiro tempo, depois numa faísca que foi acesa por ali, conseguiu empatar e no final entregou o jogo com dificuldades defensivas, entregou o jogo e acabou perdendo. E a Chapecoense veio aqui para Criciúma com o regulamento na mão e sabe jogar. Sob também um novo comando, o Ney Franco, um time experiente, é um time de Série A, e o Criciúma teve esse pênalti aí na abertura do jogo, não conseguiu converter, bola na trave, e vocês viram agora há pouco, o único lance do Criciúma, o único lance de gol que o Criciúma apresentou no jogo, foi essa cabeçada do André no cruzamento do Maicon. E no mais a Chapecoense, fechada, jogando com duas linhas bem compactadas na marcação, e o Criciúma impotente para furar esse bloqueio. Aliás, essa impotência que vem desde o início do ano. O Criciúma foi, dos classificados, o pior ataque disparado. Eu até fiz aqui uma comparação na véspera da última rodada. Os dois artilheiros do Avaí, o Daniel e o Getúlio, tinham dos dois juntos o mesmo número de gols do Criciúma no campeonato. O Criciúma fez um gol lá no finalzinho em Tubarão que lhe deu a classificação no jogo contra o Exílio. Então o Criciúma classificou muito mais em função da incompetência do Marcílio Dias, que ficou na zona de classificação durante tanto tempo e na reta final acabou sucumbindo, acabou prevalecendo a camisa, que é muito mais pesada. Por isso está aí o Criciúma jogando essa semifinal. Mas na Copa do Brasil a desclassificação foi iminente em função da fragilidade do time. O Gilson Kleina chegou com dificuldade, sem muito tempo para treinar, alguns reforços vieram ainda não totalmente em forma, o Wesley, o atacante Vinícius, o Léo Gamalho, e tentou até no desespero colocar esses jogadores para ver se conseguiu mudar a história, mas não deu, por isso a Chapecoense, com méritos, pelo segundo jogo que fez, busca classificação, e o Criciúma amarga essa desclassificação numa competição que eu diria que seria a mais importante aqui, né? Aquela que é mais falada em função do título de 91. E, além disso, essa grana aí de 1 milhão, quase 2 milhões de reais, que vai para a Chapecoense, Mancha. Daqui a pouco o Nassif volta para falar mais com a gente sobre as semifinais, sobre o Tigre, as novidades do Tigre. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o expresso do Clube da Bola de um ídolo para outro. A gente sai de Criciúma, vai para Chapecó conversar com o Sérgio Badá. Esse é o único comentarista de Santa Catarina que tem estátua. O único. Badá, dinheirinho no bolso, missão cumprida e vem aí o Corinthians. Estou falando, claro, da Copa do Brasil para o Verdão. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. É verdade, dinheirinho no bolso para o clube e para os jogadores. Mas que bom, tá legal, que bom que se classificou, né? Mas deixa eu mandar um abraço também. Sempre beleza, bom rever o nosso bigodão, grande João Nassif, grande amigo, companheiro, colega aí de muitos anos aqui do Clube da Bola. Sempre um prazer rever e ouvir e ver o amigo Nassif, né? E também o professor Gilmar Dalpozo, grande treinador, teve um brilhante trabalho aqui na Chapecoense, está inserido com muita força na história da Chapecoense, o Gilmar Dalpozo, um treinador que fez um belíssimo trabalho. Se a Chapecoense chegou a esse patamar que hoje está, muito se deve por conta do trabalho do Gilmar Dalpozo, que tem o reconhecimento nosso aqui da imprensa, do clube e da torcida da Chapecoense pelo trabalho que realizou aqui. Então é sempre um prazer revê-lo, Gilmar Dalpozo, que volta e meia sempre tem o nome dele citado aqui pela imprensa e pela torcida da Chapecoense. Tem o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Mas o João Nassif já falou basicamente aquilo que foi o jogo, né, de quarta-feira lá em Criciúma. A Chapecoense, vou dizer assim, ó, surpreendeu até positivamente. Surpreendeu porque a Chapecoense não vinha bem. A Chapecoense estava jogando pouco futebol, o bem da verdade é essa. Não transmitia confiança, não transmitia segurança. A Chapecoense até então não havia feito nenhuma grande atuação. Aí, sob o comando do Ney Franco, jogou lá em Criciúma, em Florianópolis, empatou em 3-3 na sua estreia, mas ele teve pouco tempo para trabalhar. Daí, domingo aqui, foi um vexame, com todo respeito ao Avaí, que veio com um time de reservas, nem técnico não veio, e a Chapecoense acabou perdendo para o Avaí pelo placar de 2-1, teve mais sorte do que o juiz, porque daí também o Figueirense perdeu para o Marcílio Dias e amanhã a semifinal é aqui, então todo mundo sob desconfiança. Mas aí o Ney Franco teve coragem, trocou algumas peças, a Chapecoense correu contratar um goleiro, o Wagner, que estreou muito bem, reposicionou o time, jogando num 4-3-3, com um esquema tático, conforme foi dito aí pelo Nassif, bem definido, esperando um pouco mais, deixando que o Criciúma tomasse a iniciativa do jogo, e foi eficiente. O time da Chapecoense foi competente, marcou bem, não deu muitas oportunidades, o Criciúma teve a chance para fazer 1-0 no pênalti e acabou desperdiçando, e num jogo decisivo assim, isso faz muita diferença. E o que deu para se perceber, com mais de 11 mil torcedores, o tempo foi passando e o time do Criciúma acho que foi ficando um pouco nervoso,
apressando muito as coisas, aí começou a cometer erros e a Chapecoense, com competência, com eficiência, acabou vencendo então pelo placar de 2-0, com a atuação destacada do Márcio Araújo, o Rildo foi muito bem, o Everaldo na frente também. Então foi uma atuação para dar um ânimo, digamos assim, para o torcedor do Verdão. Passou pelo Criciúma, só que teve muito azar no sorteio, né? De novo o sorteio não foi bondoso com a Chapecoense, porque pegou, na minha opinião, o time mais difícil, o clube mais difícil entre todos os 9 que a Chapecoense poderia pegar no sorteio de ontem na CBF, pegou nada mais e nada menos o Corinthians. Então, essa molezinha que a Chapecoense vai ter, essa barbadinha aí, quarta-feira já aqui em Chapecó e na outra quarta-feira lá em São Paulo. Então, é mais um problema bom. Todo mundo gostaria de estar vivendo este problema que a Chapecoense está vivendo, que é ter que agora dar atenção para o Campeonato Catarinense, semifinal amanhã, depois quarta-feira a Copa do Brasil, se classificar no domingo tem a decisão do Campeonato Catarinense, se classificar, depois já tem o jogo da volta contra o Corinthians e no dia 27 já estreia na Série A e aí não para mais contra o Inter aqui. Então, é um calendário de 15 dias aí, que já tem 4 jogos confirmados, podendo ser 5 jogos, e todos jogos decisivos. Menos mal que o time causou uma boa impressão lá em Criciúma. O que se espera é que possa dar uma sequência, dar uma continuidade à boa atuação que teve lá no sul do estado. Badá, daqui a pouquinho o Badá volta para falar mais do Verdão, mais das semifinais. O Rafael Rodolfo Luckman Maciel colocou assim, ontem eu estive na sede da Federação Catarinense e hoje eu estou no estádio da Ressacada e vou acompanhar a questão do VAR. O Aurélio Prim, parabéns Fábio, sucesso no Clube da Bola, o melhor programa de esportes do estado. Amanhã, Figueirense 2-1 na Chapecoense, colocou aqui o Aurélio, vai ser bicampeão. A Cátia Silva fala assim, boa tarde, vamos para cima dele, Leão. Torcedora do Avaí. E o Ricardo Mães, estava ligadinho no Clube da Bola, né? Sou fã do Mancha e do Fábio, valeu Ricardo. Olha só, o Fábio vai dizer pra gente se é inédito daqui a pouquinho. Eu acho que esse encontro é inédito. Não lembro no futebol catarinense uma coletiva de imprensa, dias antes de uma... não é a final, né, mas das semifinais, reunindo os 4 técnicos e os 4 presidentes dos times semifinalistas. A Grazi esteve lá e conta pra gente. O encontro aconteceu no auditório da OAB em Florianópolis, com a presença dos 4 técnicos da semifinal do campeonato. Geninho do Avaí, Gilson Kleina do Criciúma, Ney Franco da Chapecoense e Emerson Maria do Figueirense. No encontro, entre os vários assuntos debatidos, foi divulgado a presença do árbitro de vídeo nas semifinais do campeonato. O árbitro de vídeo é importante, a gente estava brigando na CBF desde o ano passado para que isso acontecesse. Infelizmente, ano passado não teve árbitro de vídeo. E se você analisar uma situação dessa aí, em 2017 nós caímos porque não tinha árbitro de vídeo. Outro tema em pauta foi a mudança da fórmula do estadual em 2020. O presidente do Avaí, por exemplo, sugeriu que o próximo estadual poderá ser disputado por 2 grupos de 5 times, incluindo semifinais e final do estadual. A proposta ainda será discutida, porém o encontro mostrou que a mudança pode acontecer. O pessoal já aproveitou para falar um pouquinho sobre a fórmula do campeonato, teve outros assuntos de discussão, mas foi legal nessa reunião, os 4 presidentes, os 4 técnicos. A gente sabe que é um trabalho de marketing dos patrocinadores, da competição, mas que também colocou eles frente a frente, a oportunidade da imprensa registrar esse momento. Não é todo dia que eles se encontram, a gente sabe as agendas levam para um lado. O Badá acabou de falar da agenda da Chapecoense, muito complicada aí nas próximas semanas. Gostou, Fábio, da reunião? Você esteve lá? Sim, estive lá. Não, eu gostei porque, assim, semana de decisão, geralmente há muita tensão, né? Muita rivalidade. Então, esse gesto ou esse tipo de ação acaba humanizando, né? Porque eles são treinadores, são pessoas, pais de família, aqui está o Gilmar, né? E isso cria essa oportunidade. Na verdade, o que inspirou a ser feito esse ano com os 4 foi exatamente no ano passado, que foi feito na final, com o Gilson Kleina, então, treinador da Chapecoense, com o Milton Cruz, do Figueirense, com o Cláudio Vernalha e com o Plínio Denez, né? Então, no ano passado foi feito da final, esse ano eles estenderam, colocaram os 4 treinadores e os 4 presidentes. Da parte dos presidentes, Mancha, 2 novidades ou 2 informações aí. O campeonato do ano que vem serão apenas 16 datas. Então, provavelmente serão 2 chaves de 5, com semifinal e final com ida e volta.
não tem jeito. Não deve sair disso, até porque quem falou isso foi o presidente Francisco Batistotti, ele é presidente da Associação de Clubes. A outra novidade é sobre a implantação do VAR. Agora, 11h30, teve lá em Chapecó, num jogo da categoria de base, o teste. Então, os colegas da imprensa puderam acessar a cabine para ver como é que funciona, como é que o juiz ele interpela, enfim, tudo certinho. E agora está ocorrendo no estádio da Ressacada. Então, essas são as duas principais novidades. Sobre os treinadores, os 4 concordaram com uma coisa, eu tenho certeza que o Gilmar vai concordar, porque nós estávamos conversando aqui nos bastidores. O futebol de Santa Catarina cresceu e cresceu muito. Tá? O Geninho citou, ele não quis citar ele, claro, mas ele disse, você olha para o lado, tem o Gilson Kleina, como treinando o time de Santa Catarina, tem o Ney Franco, que já treinou no Flamengo, tem o Emerson Maria, que já conquistou um campeonato brasileiro, que já é um treinador com boa reputação. Claro, tem Fábio Machado na plateia. Fábio Machado na plateia. Então, esse foi o primeiro ponto que eles concordaram. O segundo ponto que eles concordaram também, e teve uma hora que nem virou entrevista, virou uma espécie de debate entre o Gilson Kleina e o técnico Geninho, é sobre a disparidade financeira dos clubes de Santa Catarina, que ainda enfrentam, com 100 milhões que recebe um Corinthians, sei lá, 150 que recebe um Flamengo, eles concordaram com isso, que muitas vezes os treinadores têm que se virar, né? Têm que achar, têm que ser criativo, mas todos eles concordaram, os treinadores, que não tem favorito e que o futebol catarinense está em crescimento. Gostou da reunião, Gilmar? Importante reunir o pessoal dias antes do jogo, né? A gente às vezes tem até dificuldade, a própria imprensa, de chegar até eles. Ah, não, estão concentrados, essa semana não vai ter entrevista e tal. E foi uma oportunidade de todos estarem juntos. Gostei, por vários motivos. O primeiro é essa oportunidade dos técnicos falarem sobre futebol, conceito, o que pensa. É interessante. Depois, lá dentro de campo, claro que a gente sabe que tem a rivalidade. Cada um vai fazer e vai defender o seu. Então, por esse motivo. E a outra é valorizar o nosso produto. Hoje, com certeza, convicção que o Campeonato Catarinense é top 5 do Brasil. E olha que eu tenho acompanhado, eu fui para Pernambuco, assisti o Pernambucano, Goiânia, Paranaense, outros campeonatos. Então, é top 5 e essa é uma atitude para valorizar o nosso produto. Técnicos consagrados, que nem o Geninho, o Ney Franco, técnicos que treinaram com grandes clubes do Brasil, com capacidade, então tem que ser valorizado. E espero realmente que isso se continue, que ano que vem consiga fazer de novo, para valorizar cada vez mais o nosso produto, porque o campeonato está agradável e está numa qualidade muito boa, fazendo a comparação com esses outros campeonatos que eu estou acompanhando. Legal. Fazer o seguinte, o Clube da Bola segue girando. Vamos até Blumenau conversar com Emerson Luiz. O Metropolitano terminou o campeonato na zona de rebaixamento e vai para a 2ª divisão do ano que vem. Espaço para o comentário de Emerson Luiz. Chega mais, Emerson. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos ligados na RIC TV Record. Pelo 2º ano consecutivo, o Metrô não aprendeu com os erros de 2017 e agora vai ter que recomeçar novamente, disputar a segundona só em 2020 para voltar em 2021. Mas tem que aprender muito e com os erros é que a gente aprende. Foi uma sucessão de mancadas, viu, Mancha? A começar lá na 4ª rodada, quando o Metrô sofreu a sua primeira goleada. Aliás, foi o time que mais foi goleado dentro da competição. 4-0 para o Hercílio Luz na Ressacada. O diretor de futebol nem viajou na oportunidade para a capital, mas no grupo do WhatsApp da diretoria se despediu, alegando falta de condições de trabalho básicas e principalmente salário atrasado. Tivemos 3 treinadores, Marcelo Mabilha, Abel Ribeiro e Isaac Pereira nessa reta final. E o Abel chegou, um velho conhecido aqui da torcida, velho conhecido do futebol catarinense, com muita disposição, muito a fim de trabalhar e colocar o time nos eixos, acabar com algumas mordomias, entre elas a concentração em Brusque na véspera da partida no Augusto Bauer, onde já se viu um time sem dinheiro, um time passando por dificuldades e você vai se hospedar, fica em hotel a 40 quilômetros de Blumenau. Resultado, o Metropolitano tomou 6 do Brusque na oportunidade e o grupo derrubou o técnico Abel Ribeiro. O principal erro do Abel foi ser transparente, verdadeiro demais, publicamente no contato com a imprensa nas entrevistas. E você não pode ser muito cristalino no meio do futebol. O Abel falou que esse grupo ele não tinha condições psicológicas de reagir a uma adversidade.
o grupo não gostou e automaticamente, eu volto a repetir, tomou um baile, tomou 6, não quis jogar no estádio Augusto Bauer. Então é isso, Mancha. Futebol aqui em Blumenau, profissional no segundo semestre, com o BEC mais o Metrô na primeira divisão. Agora é trabalho de reconstrução e principalmente de profissionalização. Um abraço a você e até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, Emerson Luiz, que aqui, deixa eu ver, Analice Souza, eu e a Luciana estamos sempre ligadinhas no Clube da Bola. Um beijo pras meninas, de Blumenau para Itajaí. O Brusque ensaiou, mas ficou pelo caminho. E o Marinheiro estava no G4 até os minutos finais, mas o Tigre atrapalhou os planos do Marcílio Dias. É isso mesmo? Chega mais, Xará, conta tudo! Oi, Mancha. Oi, pessoal ligado no Clube da Bola nesse sábado. Pois é, até o finalzinho, quase deu para o Clube Náutico Marcílio Dias e quase deu para que hoje eu estivesse aqui participando com vocês e falando de uma classificação histórica do Marinheiro aqui de Itajaí às semifinais do Campeonato Catarinense. Mas a gente que gosta de futebol, a gente que acompanha o futebol, sabe que esse esporte é legal por isso, né? Por essas possibilidades que traz de mudança até o finzinho de jogo. O torcedor marcilista estava naquela ânsia, naquela expectativa aqui na cidade de Itajaí até os 43 minutos do segundo tempo no domingo passado, quando o Marinheiro vencia o Figueira, aí no Scarpelli, quando o Criciúma fez o gol lá no sul do estado e se garantiu na próxima fase, nessa fase de semifinais do Campeonato Estadual. É bem verdade, Mancha, eu comentei aqui na semana passada que o Marcílio Dias teve oportunidades e muitas oportunidades, para lembrar de vários jogos, principalmente aqui no estádio Dr. Ercílio Luz, quando o Marinheiro deixou essa vaga escapar entre os dedos, né? Mas é claro que o torcedor aqui de Itajaí, por todas as manifestações que a gente viu nas redes sociais, que a gente conversou com as pessoas no estádio, nas ruas aqui da cidade, o torcedor ficou muito orgulhoso de tudo que aconteceu com o Marcílio Dias nesse estadual. Média sensacional de público, o clube faturou bastante com a presença do torcedor, foi bonito de ver sim, e a gente espera agora que o Marinheiro acabe tendo mais sorte aí pra frente, né, que a organização continue e que depois com a Copa Santa Catarina, que chega por aí em setembro e com as demais competições, o Marcílio Dias consiga aí ter novos rumos, que esses 100 anos, esse centenário, sirva como um marco para que o Marcílio viva um novo momento dentro do futebol de Santa Catarina e, por que não, dentro do futebol brasileiro, né? Já que o Rubro-Anil garantiu a vaga na Série D do Campeonato Nacional do ano que vem. Já o outro representante aqui da outra ponta da Avenida Antônio Raio, da rodovia Antônio Raio, o Brusque Futebol Clube, encerrou o campeonato de forma melancólica, né? Já que perdeu na cidade de Blumenau para o Metropolitano. O torcedor ficou assim frustrado por essa campanha que começou com o Paulo Baier, depois passou para o Caranhato e que acabou se estabilizando ali na faixa do meio, né, na faixa central da tabela. É bem verdade que o torcedor de Brusque esperava mais, tanto que agora, mal acabou o Campeonato Catarinense, o time já anunciou seu novo treinador. Vaguinho Dias, que ficou sem calendário aqui no Marcílio Dias, agora foi para outra ponta da rodovia Antônio Raio e vai treinar o Brusque na Série D do Campeonato Brasileiro. Mancha, se fosse para definir então a participação da dupla da rodovia Antônio Raio nesse Campeonato Catarinense, o torcedor aqui de Itajaí pode resumir com apenas uma palavra: orgulho, enquanto o torcedor do Brusque talvez com um pouquinho de frustração. Daqui a pouco eu volto para falar das semifinais do Campeonato Catarinense. Mancha. Valeu, Xará. Ó, o Marcos das Neves colocou assim, ó, estou assistindo de Tubarão, galera do sul do estado. Vamos fazer o seguinte, antes do Juca, já vamos colocar o Juca para falar do Jack. Antes do Juca, eu vou fazer um giro rápido com nossos convidados, nossos comentaristas. Rapidinho, Fábio e Gilmar, depois a gente vai pro Nassif e pro Badá. Foi isso, vamos tirar os 4 semifinalistas. Desses que sobraram, dos outros 6, é isso mesmo, Tubarão ficou, Ercílio e Metrô rebaixados. E quem foi a surpresa para ti, Fábio? Rapidinho, vamos pro Gilmar, depois pros dois. A surpresa foi o Marcílio Dias. Marinheiro. Né? Foi o Marinheiro, porque ele veio egresso da segunda divisão, havia toda uma expectativa que poderia ou não poderia fazer o Marcílio. O Marcílio brigou até o último minuto pela classificação, perfeito. Dos rebaixados, o Metropolitano já sinalizava, né? Se não me falha a memória, que perdeu aqui por Avaí de 4-0. Ali já deu um claro sinal que brigaria contra o rebaixamento. E o Ercílio Luz teve a chance, teve até a possibilidade. Os pênaltis perdidos pelo Lima, né? Foi um time que apostou muito na maturidade e pouco na juventude. Acho que normal, o Joinville cumprindo o seu papel. Aliás, o Joinville só bagunçou o campeonato, a verdade é essa. E não é pejorativo, não. O Joinville só bagunçou o campeonato. Ele tirou a liderança do Figueirense, derrubou o técnico da Chapecoense. Foi isso que fez. E no resto, cada um cumpriu o seu papel. Gilmar, quem foi a grande atração para desse campeonato, né? Revelação, ou melhor momento, tirando os 4 semifinalistas e os 2 rebaixados? Era isso mesmo? O Marcílio.
Marcílio, uma campanha extraordinária. Chamou a atenção esse resgate do torcedor também, estádio sempre lotado, jogando um belo futebol. Aliás, é o segundo bom trabalho do Vaguinho. O ano passado já foi no Tubarão. Me permita corrigir, é o terceiro trabalho do Vaguinho. Teve no Porque Inter? Ele pegou o Inter quase caindo, ele pegou no lugar do Mabilha, fez um grande trabalho, depois, Tubarão. coincidência, ele pegou o lugar do Mabilha também no Tubarão, fez um grande trabalho e agora esses 2 anos no Marcílio. E um conceito de futebol que eu gosto muito, de posse de bola, ser agressivo quando tem a bola, propor o jogo, joga em transição, todos os princípios do futebol ele aplica nas equipes. E eu esperava, para minha surpresa, o Tubarão. O Tubarão, pelas contratações que a gente acompanha desde o ano passado, pela qualidade, pela estrutura, eu esperava o Tubarão brigando na parte de cima da tabela, que nem foi o ano passado, pela todas as condições e até pela qualidade do elenco. E ele brigou todo o campeonato na parte de baixo da tabela e se salvou no último jogo. Só para dizer que eu concordo com o Gilmar, tá? Então tu me perguntou... Então vamos lá, o time sensação, Marcílio. A decepção, Tubarão. E os rebaixados, dentro da normalidade, eu acho que é por aí mesmo. Vamos pegar a opinião do Nassif sobre essa história também, direto de Criciúma, nosso convidado especial. Nassif, tirando aí os 4 semifinalistas, qual foi o destaque na tua opinião? E se os rebaixados, era isso mesmo, né? Ercílio e Metrô. Olha, Mancha, eu acho que a grande surpresa foi a torcida do Marcílio Dias. Porque há muito tempo, e eu penso que desde que estou aqui, eu nunca tinha visto uma mobilização tão grande e o torcedor fazer uma média de público fantástica, acreditando num time que foi incompetente para buscar a classificação. O Vaguinho fez um bom trabalho? Fez, mas ele foi até um certo ponto. A hora que precisou definir e dentro de casa, ele acabou não tendo forças para poder chegar e abriu espaço para o Criciúma chegar nessa semifinal. Então, o destaque para mim foi a torcida do Marcílio. Com relação à decepção, eu quero destacar também, como surpresa, a campanha do Avaí em relação aos outros concorrentes, porque estão todos mais ou menos no mesmo nível. Tem 2 times de Série A, e hoje o Avaí é Série A, Chapecoense, 2 times da B, Figueirense e Criciúma, e o Avaí extrapolou. Ele foi além, muito além do que se poderia prever numa campanha com esses times disputando. E lá embaixo eu acho que ficou de bom tamanho. O Ercílio Luz com o Lima perdendo pênalti em cima de pênalti, acabou sucumbindo, e o Metropolitano, o rapaz aí, menino aí, o Emerson, deu a letra, né? Goleada em cima de goleada, desencontro, desarranjo na sua administração, então amargou uma 2ª divisão. Eu acho que o destaque fica aqui com relação à torcida do Marcílio e confirmando aí as quedas de Ercílio Luz e Metropolitano, na minha opinião, foram justas. Nassif, comentarista, radialista, escritor e fã de queijo. Lembra uma vez que fomos almoçar junto, antes de degustar o prato principal, fez ali um pratinho com vários tipos de queijo, sabe tudo. E já vou te falar sofisticado, né? Sofisticado o homem, né? E já vou te falar uma coisa aqui. Tu nem inventa de querer fazer estátua pro mestre Nassif. Porque aí não é bronze, aí é de ouro para cima. O homem é exigente. Falando em estátua, lembrei de Sérgio Badá. Vamos para Chapecó também saber a opinião do Badá. O destaque da competição até agora, até pode colocar um dos semifinalistas, e a decepção. Os que foram rebaixados eram para ser esses mesmos, Badá? Sim, que o rebaixamento não há o que contestar. Esses aí namoraram o rebaixamento o campeonato inteiro. E é que nem diz o Miguelzinho em Livramento, né? Tu namora, não adianta. Então caíram porque mereceram, né? Tanto o Ercílio Luz quanto o Metropolitano. E todo início de campeonato eu vejo a grande mídia aí de Florianópolis, não, porque esse ano poderemos ter surpresa no Campeonato Catarinense. Esse ano poderemos ter surpresa. Algum pequeno poderá surpreender. Aí eu digo aqui, não vai ter surpresa, gente. Vai ser um dos grandes que vai chegar ali e virou e mexeu. O Marcílio Dias foi a sensação por algum momento, só que nadou, com todo respeito, morreu na praia. Fizeram aquele vídeo lá do vestiário da Chapecoense, parece que ali que bateu a zica. Depois dali começou a patinar. Então, poderia ter sido a sensação, não foi. A grande decepção foi o Tubarão, que contratou o Silas, que contratou um monte de jogador, e todo mundo dizia que não, o Tubarão pode ser a surpresa. No G4, na semifinal, não foi a decepção. Então, classificou quem mereceu, rebaixou quem mereceu, e os outros foram coadjuvantes.
aqui que tem um recado pra ti, um alô pra ti especial. Ele pediu, posso falar um negocinho? Não, pedido, é uma ordem, Gilmar Dal Poço. Eu vou quebrar o protocolo, vou levantar até de pé para dar um abraço, meu amigo Badá. Aí tu sai da câmera, é muito alto, muito alto. Abraço, Badá. E a careca é tua homenagem, meu amigo. Saudades. Vê se me convida para um churrasco em Chapecó. Tá certo, tá dado o recado. Badá quase não gosta do churrasco. Quase não gosto. Só para trazer aqui uma informação, até pelo que o Nassif falou da torcida, né? Muito interessante. Eu não vou falar o número de renda bruta, nem média de pagante, nada. Eu vou falar a porcentagem de ocupação. Ressacada, 26%. Figueirense, 22%. Chapecoense, 17% de ocupação do estádio. Marcílio Dias, 61%. Então tá certo o Nassif. Tá certo o Badá, o próprio Gilmar, e em falar, né, da torcida do Marcílio Dias. Olha, ele já tá mandando mensagem aqui no telefone, me chama. Então vamos para Joinville. Joinville que esse ano não fez um bom campeonato. Se despediu do estadual com derrota em casa. A situação do Jack não anda nada boa, não é, doutor Juca Miguel? Chega mais. É isso mesmo, meu querido Mancha. As coisas por aqui não estavam tão boas. Pós-derrota pro Tubarão, Felipe Súria ficou doido. Ficou maluco aí com o pessoal que não estava pegando junto. Inclusive, no outro dia, o Figueiredo, que vem emprestado do Corinthians, chegou aqui como sendo a promessa do novo Sócrates. Nem sequer teve a possibilidade de jogar contra a equipe do Tubarão pela falta de comprometimento. Outros atletas que estão deixando o Joinville também, todos esses por falta de comprometimento. E o Felipe Súria ainda foi muito enfático com o Agnello Gonçalves, que é o gerente de futebol do Joinville, dizendo que mesmo que o jogador tenha contrato longo com o Joinville, se não mudar a postura, não vai permanecer. Então isso explica muito o porquê da oscilação do Joinville, o clima que estava aí, o time que estava no comando do Zé Teodoro, faltou comprometimento, faltou entrega, faltou dedicação nos treinamentos. Tudo isso é palavra do técnico Felipe Súria. Isso mostra realmente o porquê que o Joinville vive uma fase, não só agora, né? Mas aí nos outros anos, com rebaixamento em cima de rebaixamento. É o que eu venho falar sempre aqui no Clube da Bola. A diretoria precisa pegar junto, precisa aparecer, precisa cobrar, precisa mostrar que realmente é um pouquinho mais de vida e principalmente cobrança para esses jogadores. Bom, notícias boas. O goleiro Jefferson renovou, aí fica para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom goleiro, hein? Para mim um dos melhores do estadual ao lado do Denis do Figueirense. O Leandro Salini também, Ângelo, lateral direito. Chegaram aí, aliás, né? Lateral direito. Tomara que o Ângelo consiga fazer aí, porque a Ares, João Ananias e o Saile deixaram o Joinville na mão na lateral direita. Valeu, Juca. Ó, o Emanuel Duarte Sepp manda pra gente aqui, ó, uma foto. Ele fez a brincadeira com a estátua do Badá, ele fez com a estátua do Lima, é o Lima Matador. Tá aí a estátua do Lima, que ajudou o Tubarão a ficar na Série A, perdendo os 2 pênaltis. Deve ser torcedor do Tubarão, tá pegando no pé do Lima, do Hercílio. Olha só, Rogério Caboclo assumiu essa semana como novo presidente da CBF. Evento muito prestigiado, o Rogério foi eleito em abril do ano passado e assume o lugar do ex-presidente Marco Polo Del Nero, que foi condenado e banido do futebol. A cerimônia de posse, como eu estava falando, né, foi prestigiada, contou com a presença do presidente da Conmebol e também com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino. No evento, Vinícius, estão chamando de Vini o homem, já o Vini lá na Espanha, desfilou com a nova camisa da seleção brasileira, que eu não gostei muito. O branco suja muito, né? Jogador dá carrinho, pula, salta, rola com o companheiro no gramado, o branco fica suja muito. Eu gosto da amarelinha, da azul, mas vou deixar com o Fábio e com o Gilmar aí que entendem mais de uniforme do que eu. O Gilmar que já vestiu vários, já o Fábio que é colecionador. É que na verdade o uniforme branco é um uniforme retrô, era o uniforme que a seleção brasileira usava. Sim, até a golinha ali remete, exatamente. Né? O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 50 com esse uniforme branco. Né? Ele perdeu com esse uniforme branco. Até que Paulo Machado, que era o chefe da delegação, botou na cabeça que isso daria azar, né? E aí foi criado o uniforme amarelo, criado inclusive por um morador de Pelotas, que faleceu ano passado, eu não lembro o nome dele agora, ele que venceu um concurso, e agora a CBF está aí, é uma camisa retrô. Mas eu acho bonita, mano. Eu gostei, sabe? Assim, no geral, assim, aquela gola, dá um sentido legal. Já foi usada essa camisa, tá? Sim. Datafá vai trazer aqui a informação. Essa camisa foi usada, se não me falha a memória, em 2006, no jogo contra a França. Lá no Parque des Princes, o jogo foi 0-0 e já foi utilizada essa camisa. Com relação ao Rogério Caboclo, o pensamento meu que eu tenho é o seguinte:
que oxigene, né, o futebol brasileiro, que traga boas novidades, que faça aí uma gestão muito séria. Lembrando que ontem, não sei se ontem nós tivemos também da federação, ontem assumiu o Rubens Angelotti, assumiu o seu primeiro mandato, 19 a 23. Ah, mas por que primeiro mandato se ele já é presidente há 2 anos? Ele é presidente há 2 anos, cumprindo o mandato do doutor Delfim, falecido no acidente da Chapecoense. Então, ao Rubens Angelotti, presidente da Federação Catarinense, e ao Caboclo, presidente da CBF, que venham novos ares. Gilmar, gostou do branco? Gosto mais do amarelo. A identificação com a camisa da seleção, pelo menos para mim, é o amarelo e o azul também, mas mais o amarelo. Mas é preciso dizer o seguinte, esse aí é o terceiro uniforme, tá? Sim. Vai ser usado no jogo, acho, contra a Bolívia, mas é o terceiro uniforme. Legal, vamos fazer o seguinte, vai para o intervalo, mas antes vamos falar da Água Santa Rita, que tem o compromisso de entregar a você um produto leve e saudável. Levar saúde com água mineral de qualidade, alto nível de confiabilidade e garantia de segurança alimentar. A fonte da Água Santa Rita tem uma temperatura de 17,5 graus e baixa concentração de minerais como o sódio, por exemplo. A sua excelente composição química garante a qualidade da água mineral, que é considerada uma das melhores do sul do Brasil. Mais leve, mais bem-estar, mais qualidade para a sua vida, porque compartilhar saúde é saudável. Água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. A gente vai tomar uma aguinha e vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais futebol.